Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O objetivo da aula 5 é esclarecer os conceitos de fone, alofone e fonema. Nessa figura, o que temos? Um conjunto de sons que são reconhecidos na língua como sendo o mesmo som. Um conjunto de fones que apontam para um mesmo significado. Coloquei aqui uma série de realizações possíveis para esse fonema A. O fonema, que é uma entidade abstrata, mental, que só se realiza por meio das suas variantes, por meio dos seus alofones. Para ouvir cada um desses sons, já indiquei a vocês, procurem o IPA Chart ou então o próprio IPA Help, né, um programa onde vocês têm o IPA como alfabeto fonético e podem ir clicando em cada um dos fones e ouvindo a sua realização. Mas faço um comentário breve de todos eles. Um A aberto e longo, um A aberto sem indicação de ser mais longo ou mais breve, um E bastante fechadinho, possível de ocorrer em posição pós-tônica, um E também bastante fechado, possível de ocorrer em posição pós-tônica, uma variante também fechada, ensurdecida, uma outra variedade que pode ocorrer também como uma variante de A em posição átona, um A com uma entoação descendente, um A um pouco mais breve do que esse e do que esse, que foi indicado como mais longo, um E ensurdecido, como na palavra linguística, em que fazemos a postura bucal desse mas no entanto ele não é vocalizado, um an, que pode ocorrer, aí vai depender da interpretação fonológica, como uma variante do fonema A. Vamos ver mais à frente se não é uma variante do fonema an, se não são dois fonemas distintos na língua. E essas 10 realizações aqui são apenas parte de um conjunto, porque na verdade nós temos infinitas realizações, infinitas variantes para o mesmo fonema. Toda vez que pensamos nesse fonema e pronunciamos esse fonema, sairá um A, ou um E, ou um AN, diferente daquele que já pronunciamos outra vez na nossa vida. Façam um experimento no Prate, gravem 5 vezes seguidas, 6 vezes seguidas, A, 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 várias vezes seguidas, tentando fazê-los exatamente da mesma forma. Depois meça os parâmetros acústicos, meça a duração, meça a intensidade, meça a frequência fundamental e vocês vão ver que as medidas serão sempre diferentes. Não é possível nós fazermos 2 sons com todos os parâmetros acústicos absolutamente idênticos, de modo que toda vez que abrimos a boca e dizemos A, dizemos um alofone desse fonema diverso daquele outro que já foi dito antes. Então eu pus aqui, fonemas e variantes. O fonema é o conjunto de todas as suas realizações. Esse conjunto infinito, sim, ele é infinito, é composto por todos os fones que o realizam. Esses fones, que são compreendidos como parte de um mesmo fonema, denominam-se alofones ou variantes. Um fonema só se realiza por meio dos seus alofones. Qualquer fonema, não só o fonema T, não só o fonema D, mas todos os fonemas, que são unidades abstratas e mentais, só se realizam na fala, só se tornam som por meio de alguma das suas variantes, que, por sua vez, constituem um conjunto infinito. É claro que eu estou falando do aspecto da fonética, né? Pensando puramente em parâmetros acústicos, parâmetros fonéticos que nunca se repetem da mesma forma. A nossa compreensão fonológica da língua vai buscar, dentro dessas variantes, aquelas que são as mais comuns. Por isso indiquei para vocês na transcrição fonética apenas 1, 2 e 3 variantes, usando diacríticos, se for necessário, se acharem que um A foi
tremendamente mais longo do que o A normal daquela pessoa, mas enfim, eu indiquei para vocês o uso de 3 sons. Por quê? São as variantes mais salientes para os nossos ouvidos. Essas diferenças que eu estou dizendo que vão ocorrer se tentarem gravar A 5, 6 vezes seguidas no prate da mesma maneira, são diferenças que os nossos ouvidos não acusam, mas que são observáveis num programa de análise acústica, que pode nos mostrar que uma variante nunca será igual à outra. Faço questão de exemplificar isso com o fonema A, para que não se tenha a ideia de que apenas o fonema T tem suas variantes, ou apenas o fonema D tem suas variantes. T, T e Tchê. Fonema D, D e J, uma africada e uma alveolar. A mesma coisa para o fonema T, e ambos por influência da presença de um I, né? E os dois em distribuição complementar. Evidente que nós não vamos ter todos os alofones de um fonema em distribuição complementar. Aqui até nós temos o A aberto, que ocorre na posição tônica em português, e o A fechado, que ocorre na posição átona final. Mas as outras ocorrências são variantes desse fonema que podem ocorrer dentro da língua. Aqui eu pus uma outra situação. A com 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes que eu escolhi para representar a realização desse fonema, e coloquei não indexados ao fonema A outros 4 sons, outros 4 fones. Então aqui nós temos 6 fones que são realização do fonema A, e eu coloquei aqui à esquerda 2 fones que são 2 cliques. Esse aqui e esse aqui, o som de um beijo, ou um muxoxo, um descontentamento. Se fazemos vários desses seguidos, uma negação. 2 sons que são fones, porque são sons produzidos pelo aparelho fonador, no entanto, não fazem parte de nenhum fonema do português, não estão indexados a nenhuma compreensão, nenhum valor distintivo, e não fazem parte de um conjunto de um mesmo fonema. São sons que usamos na comunicação com uma função paralinguística, justamente porque eles têm o significado impresso diretamente neles. Toda vez que ouvimos esse som, indexamos ele diretamente a um significado, uma expressão de afeto, um beijo, e toda vez que ouvimos esse som, ou várias vezes seguidas, indexamos diretamente com a significação de uma negação, de um descontentamento, seja, ou então o chamamento de um animal também, né? Se fizermos uma protusão labial também, um arredondamento dos lábios, né? Pode ser também uma outra intenção. Mas esses sons sempre estão ligados diretamente com essas intenções, sempre ligados com uma significação comunicativa, diferentemente das variantes de um fonema que não significam absolutamente nada. A não significa absolutamente nada. An não significa absolutamente nada. As variantes do fonema A, o conjunto do fonema A, não significa absolutamente nada, e isso é necessário para que nós possamos combinar A livremente com várias consoantes, com semivogais, sem que A carregue uma significação própria para essa combinação, para o vocábulo que ele vai integrar. Coloquei aqui à direita um E. E por que ele não está indexado com esse fonema? Porque esse fone é uma variante de outro fonema, um conjunto que poderia estar aqui mais à direita, o conjunto das variantes do fonema E. Da mesma forma, O não está indexado com esse fonema. Por quê? Ele é um fone, uma variante que faz parte de outro conjunto, o conjunto das variantes do fonema O. A nossa compreensão é de que o som A é uma realização desse fonema. O som O é realização de outro fonema. Para saber quais são os alofones de uma língua, é necessário ter um conhecimento fonológico. Alguém que não seja proficiente em português não vai ser capaz de identificar todos esses sons como sendo variantes de um mesmo fonema. Nós vamos identificar conquanto, mudando
um pelo outro, o significado da palavra não mude. Casa, casa, com um A mais longo, o significado não muda, né? Aqui, como a distribuição é complementar, de fato, é casa, um som mais fechado. Aqui, um som mais aberto. Mas o significado também não mudaria se nós usássemos o A aberto nos dois contextos. Casa, embora não seja o comum no português. Então, tem aqui embaixo, fones contrapostos a alofones. Fone é todo e qualquer som da fala. Qualquer som produzido com o aparelho fonador será chamado de fone. Diferente de um estalar de dedos, que é um som produzido pelo corpo, mas não pelo aparelho fonador. Ou bater palmas é um som produzido pelo corpo, mas não pelo aparelho fonador. Logo, não são fones, mas sim aqueles sons produzidos pelo aparelho fonador. Se este som for capaz de apontar para alguma significação num dado sistema linguístico, ele constitui uma variante ou alofone de um fonema. Se, por outro lado, ele não for capaz de distinguir significado, será apenas um som produzido pelo aparelho fonador, sem função dentro do sistema linguístico. É possível que este som tenha função paralinguística. Os cliques que eu apontei aqui, atuando na comunicação, embora esteja à margem da língua, o que se comprova pela ausência de propriedades paradigmáticas e sintagmáticas similares à dos demais fonemas. Como assim? Vejam que B é uma consoante do português, faz parte de um determinado conjunto, eu poderia representar esse conjunto aqui, é um alofone que faz parte do fonema B e poderia está representado aqui, não é? E ele pode ser combinado com a vogal A, ou seja, ele tem a propriedade sintagmática de se combinar com um fone advindo de outro paradigma, esse paradigma aqui, o do fonema A. No entanto, os cliques não podem se combinar com vogais no português para formar vocábulo. Eu posso formar vocábulo com B e A, ba, bata, do verbo bater, mas não posso formar sílaba A ou E ou O no português para assim formar um vocábulo, ata. Esse vocábulo não existe em português. A mesma coisa com qualquer outro clique. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer a vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.